Olá novamente, bem-vindos ao episódio número 3 do Dharma Seeker, em que vamos falar sobre o Navaratri, que é um festival que se celebra na Índia, mas também em várias partes do mundo. A palavra Navaratri é constituída por duas palavras em sânscrito. Nava significa 9, Ratri significa noite. Portanto, este festival decorre durante 9 noites. O festival é feito em honra da deusa Durga, que representa o princípio fundamental da energia feminina. Durga é o arquétipo da mãe, é a criadora do universo. Ela representa tanto um lado amoroso e materno de quem nutre e protege, como o lado da guerreira impiedosa que destrói tudo aquilo que é negativo e nocivo para nós. Este festival é uma alusão a um episódio que terá acontecido entre Durga e Mahishasura. Mahisha significa búfalo. Asura é uma palavra que é difícil de traduzir, mas que normalmente é traduzido na literatura como demónio. Embora a palavra demónio não seja talvez a melhor tradução, porque tem uma acessão diferente no Ocidente e no Oriente, mas Asura designa alguém que atua contrariamente aos princípios do Dharma. Portanto, alguém que provoca o caos, que provoca a destruição e que é contrário ao princípio do progresso e do equilíbrio. Quando falamos dos nossos medos, das nossas inseguranças, de uma raiva incontrolável, de inveja, aqueles pensamentos negativos que às vezes ouvimos, que nos puxam para baixo, que nos dizem não vales nada, não vais ser capaz, aquela vozinha interior que nos atormenta, é representada então por esta personagem, Mahishasura. E Durga representa a nossa força, aquela que todos temos dentro de nós, que é capaz de fazer face a essa tal voz, a esses tais demónios interiores, é capaz de olhá-los nos olhos, agarrá-los e cortar-lhes a cabeça. Ela é representada muitas vezes nas pinturas e mesmo na dança desta forma. É representada com muitos braços e em cada braço ela tem uma arma diferente. Ela segura uma espada, segura um arco e flecha, um machado, vários tipos de armas que ela usa para cortar essas energias negativas que vêm de todas as direções. Portanto, este cortar a cabeça do demónio significa cortar o mal pela raiz, não deixar que a negatividade nos invada e conseguirmos avançar. Essa simbologia dos 9 dias e 9 noites representa o esforço constante que nós temos que fazer para matar essas tendências negativas que surgem na nossa mente. Não é uma coisa que se faça uma vez e pronto, é algo que é uma luta constante que temos que estar sempre a fazer. Então o 10º dia é a celebração da vitória, a celebração da luz sobre a escuridão. E nesse dia costuma-se também celebrar o Dashera, que é a vitória de Rama sobre Ravana. Isto é uma outra história que poderei contar noutro vídeo, mas sabe-se que Durga Devi, ela abençoou Rama para que também ele conseguisse destruir o seu opositor da mesma forma que ela destruiu Mahishasura. O que acontece durante estes dias todos de festival é que as pessoas adotam uma postura introspectiva. Elas fazem uma retrospectiva do que aconteceu ao longo desse ano, quais são os demónios interiores que elas têm que matar, o que é que está a acontecer na sua vida, naquele momento, que as impeça de progredir. E fazem essa reflexão durante o dia e durante a noite juntam-se todos em celebração. No último dia existe também um ritual simbólico em que a divindade de Durga foi construída em barro e pintada com tintas biodegradáveis e nesse 10º dia ela é levada até ao rio e faz-se um ritual em que a Murti, ou essa forma de divindade, é deitada ao rio. Então ela dissolve-se, os seus elementos dissolvem-se todos e misturam-se com a água. E o simbolismo deste ritual é precisamente a dissolução do ego. É, depois dessa batalha dura, nós conseguirmos finalmente deixar morrer algo dentro de nós, que tinha que morrer, deixar morrer o passado, a nossa velha identidade, para então podermos renascer. Normalmente existe no meio do recinto um elemento central que funciona como se fosse um altar. Tem imagens da deusa nas suas diversas facetas, tem flores, incenso, lamparinas, grãos, frutas, tudo oferendas dos elementos essenciais para honrar a deusa.
e as pessoas juntam-se e dançam em círculos à volta desse elemento central. Portanto, é uma expressão de uma dança sagrada circular, como existe em várias partes do mundo, em várias culturas ancestrais. Este movimento circular simboliza o infinito, porque um círculo não tem início nem fim, e simboliza também a órbita dos planetas, esse movimento perpétuo dos astros. O objetivo destas danças circulares comunitárias é criar uma energia que se vai tornando cada vez mais forte, cada vez mais intensa à medida que o evento decorre e que leva as pessoas a um estado alterado de consciência. É uma experiência coletiva em que as pessoas experimentam uma espécie de transe, todas se movem em uníssono ao som da música, faz-se uma coreografia, portanto tem que haver aquela disciplina de haver os passos certos, dentro do tempo, toda a gente a mover-se ao mesmo tempo e o efeito é absolutamente incrível. Este ano acontece entre 17 e 26 de outubro, portanto é este momento que estamos a passar agora e infelizmente é a primeira vez que não se vai efetuar o Navaratri nos templos devido à pandemia. A prática varia um pouquinho de região para região e na zona de Karnataka há até um ritual bastante interessante em que no último dia os homens se vestem como se fossem tigres ou leopardos e fazem danças acrobáticas para entreter a população, mas também com a simbologia da força que o tigre representa. Para quem não consegue celebrar coletivamente num templo, também pode fazer este ritual de uma maneira mais simples em casa, porque realmente aquilo que é mais importante é a pessoa fazer este trabalho de introspeção durante esses 9 dias seguidos e conseguir ter algum resultado produtivo e positivo para a sua vida. Esta prática é para todo o tipo de pessoas, de todos os géneros e de todas as idades. Os homens, obviamente, também participam e é comum ver nestas festividades desde bebés até pessoas mais idosas, portanto é um festival de família em que toda a gente vai em conjunto para celebrar. Durga Devi mostra diferentes valências da sua personalidade em cada um dos diferentes dias. No primeiro dia temos Shailaputri, a filha da montanha. Representa a forma de Sati, que era uma princesa, e quando abandonou esse corpo, ela renasceu então como Durga. No segundo dia temos Brahmacharini. Representa aqueles momentos da vida em que nós temos que fazer algum esforço particular, em que temos que nos focar e fazer algum sacrifício para obter um determinado tipo de resultado. No terceiro dia temos a forma Chandraganta. Ela representa o poder espiritual e a força que destrói os obstáculos. No quarto dia temos Kushmanda, que significa a energia do ovo cósmico. Ela é a mãe original, a criadora do universo e é vista como o primeiro raio de luz no meio da escuridão cósmica. No quinto dia é a vez de Skandamata. É representada numa imagem que segura o filho numa mão e a espada na outra mão. Representa aqueles momentos em que uma mulher tem que ser uma guerreira, ao mesmo tempo que cumpre a sua função de mãe, em que tem que lutar pela sobrevivência dos seus filhos. No dia 6 é a forma de Katyayani, que representa a fúria divina, mas ao mesmo tempo é aquela que concede um bom casamento. No sétimo dia surge Kalaratri, a sua forma mais terrível e destrutiva. Ela é aquela que destrói a ignorância e a escuridão. No dia 8 aparece como Mahagouri, com uma beleza luminosa que irradia do seu corpo e alivia o sofrimento das pessoas e concede paz. No nono dia surge Siddhidatri, que é aquela que concede os siddhis, ou os 8 poderes místicos dos yogis. Ela concede também sabedoria e a capacidade de ver além do plano material. Após aparecer a deusa nestas 9 formas, celebra-se então o Dashami, no 10º dia, que representa a vitória da luz sobre a escuridão. Espero que no próximo ano possam visitar algum destes sítios em Lisboa ou noutras partes do mundo em que se celebra o Navaratri, que muitas vezes também é chamado de Garbá ou Nortá. É uma época do ano que se diz ter uma energia muito auspiciosa, muito poderosa, mas ao mesmo tempo exige foco e concentração. Exige que a pessoa realmente faça uma reflexão, um trabalho interior e tente fazer tudo o que for necessário para elevar a sua consciência e livrar-se dos obstáculos.
Espero que tenham gostado mais este vídeo. Não se esqueçam de subscrever então o canal de YouTube e seguir as páginas de Facebook e Instagram para poderem continuar a ver vídeos como este todas as semanas. Deixem os vossos comentários, sugestões, enviem mensagens e, sobretudo, digam que tópicos é que gostariam de ver discutidos nos próximos vídeos. Namastê!